Eles riram quando soube que herdara a cabana do avô. Riram sem maldade explícita, mas um sorriso condescendente, um olhar de pena enfileirado entre parentes e conhecidos, como quem aponta para um objeto que não combina com o novo lugar que ele agora ocupava no mundo. Recém-divorciado, sem a casa que achou certa, sem o nome nos holofotes, com o currículo ainda brilhando nos perfis antigos, mas sem efeito prático. A cabana parecia aos olhos alheios apenas madeira corroída e telhas soltas. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Ele havia sido alguém que sabia falar bem em salas cheias, fundador de uma ideia que por um tempo cheirou a sucesso. Festas, jantares com investidores, fotografias em eventos. Depois, súbito, a bolha esvaziou. O divórcio veio como uma rachadura inevitável. As relações profissionais minguaram, os contratos se desfizeram em promessas vazias, e por um tempo, dormir no carro foi mais provável que dormir em um apartamento bonito. Havia vergonha, claro, e um tipo de silêncio novo que o seguiu para todo lugar. Era essa folha em branco que a notícia da herança veio escrever. O telefonema do escritório de advocacia foi seco, protocolar. Há um inventário. Seu avô deixou a cabana. Precisa vir buscar a documentação. A reação em família variou entre o oportunismo esperado, vamos vender logo, é só madeira, e a velha zombaria camuflada de preocupação. Ele aceitou o que era dado sem planejar grandes retornos. Precisava de um lugar para colocar a cabeça, de um território que não pedisse justificativas. Pegou uma mala com poucas roupas, uma caixa com lembranças guardadas em sua filha e partiu para o interior. A estrada que levou à cabana era uma sucessão de curvas que iam aliviando o ruído da cidade. A última curva revelou o destino. Um telhado irregular, janelas embaçadas por poeira, a varanda afundada onde um banco de madeira esquecera como era ser ocupado. Havia silêncio ali que não era vazamento de vida, mas acolhimento. Quando empurrou a porta, o ar entrou seco, com cheiro de papel antigo e cera de móveis. A cabana cheirava a passado guardado. O primeiro sono dentro de 4 paredes, que de fato pareciam suas, trouxe uma paz sem brilho. Pela manhã, o trabalho começou sem grandiosidade. Varrer o chão, consertar uma telha, encher um balde de água. Era um trabalho que se prestava à reflexão e, aos poucos, à organização. Nos cantos havia caixas empilhadas, baús cobertos de poeira, papéis amarrados com barbante que, à primeira vista, pareceram ser apenas recordações de um homem que gostava de colecionar coisas velhas. Entre cartas de amigos do avô e fotos amareladas, havia um pedaço de madeira solto no assoalho da cozinha. Nada mais que uma tábua mal pregada. Quando puxou, a madeira veio com um estalo, e por baixo, algo enfiado, uma chave pequena, coberta por ferrugem e pelo tufo de anos de silêncio. Chaves têm essa potência nas histórias, apontam para algo que foi feito intencionalmente inacessível. Não era uma chave comum, tinha um detalhe, um nó pequeno gravado na haste, como se fosse um sinal conhecido do avô. Ele a segurou com as pontas dos dedos sob o peso do que aquilo podia significar. Havia uma porta que jacaria na parede dos fundos, camuflada por uma estante irregular. A fechadura, entendida agora como propósito, cedeu com dificuldade. Quando a porta abriu, a luz que entrou parecia escapar de outra época. O cômodo trancado era menos sala que arquivo, prateleiras altas, caixas identificadas com letras, envelopes com selos antigos. O ar ali dentro tinha o mesmo cheiro que se espera de lugares onde o tempo foi poupado e não desperdiçado. Poeira, tinta, papel. Ele começou a folhear. Não encontrou apenas bilhetes domésticos. Havia mapas com anotações em tinta desbotada, listagens de propriedades, contratos antigos carimbados, registros de compra e transferência, recortes de jornal e, ao fundo da última prateleira, um envelope maior sem selo.
Dentro, uma carta escrita à mão pelo avô. Não era uma demanda por justiça nem uma revelação melodramática. Era antes uma orientação tranquila, quase um legado de método. Se algum dia precisar consertar as coisas, comece pelos arquivos. Informe-se, ouça as pessoas. Não busque glória, busque justiça. A carta deu-lhe um fio. Não foi uma ordem com passos prontos. Foi um convite a investigar com paciência. A grande surpresa que ninguém na cidade suspeitava era que ali dentro havia mais do que memórias. Havia provas, documentos que descreviam transferências de terras feitas em épocas de confusão, mapas que mostravam limites alterados, cópias de escrituras desconfiguradas ao longo dos anos. Em conjunto, as folhas desenhavam algo que, com trabalho, poderia permitir a reconstituição de pedaços de terra que haviam sido apropriados por outros. Processos que não precisariam de vingança para serem justos, mas de prova para restituir pertencimentos. A primeira semana foi de organização. Um exercício de paciência. Ele sentou por horas em frente a uma mesa improvisada, com uma lâmpada de óleo e uma cafeteira que sempre parecia pequena demais para o tamanho da tarefa. Catalogou cada envelope, fez listas, tirou fotografias com o celular, digitalizou o que podia. Havia descobertas cotidianas, que eram salgadinhas de esperança. Uma escritura antiga que mencionava um caminho de servidão que agora estava fechado por uma cerca. Um recibo que provava pagamento que havia sido ignorado. A assinatura de um oficial local que hoje não estava mais na cidade, mas cujo carimbo ainda poderia ser rastreado. Cada página ajeitada era um pequeno alinhamento do passado com o presente. A notícia da cabana não correu rápido. Na verdade, circulou como rumor em um bar. Chegou ao mercado, encontrou o caminho até as sobrancelhas levantadas da família. Eles pressionavam. Venda isso, não vai dar em nada, você precisa levantar capital. Havia também ceticismo velado por parte de alguns vizinhos. E quem garante que isso não é coisa do passado, sem valor real? Ele ouviu. Houve noites em que a dúvida bateu forte. Mas havia, afinal, o manuscrito do avô com sua simplicidade estratégica. Documente, confirme, conte às pessoas afetadas. Assim começou a segunda etapa. Encontrar rostos por trás das cartas. Procurar pessoas não era uma tarefa heróica. Era trabalho de telefone, de caminhar portas a portas, de conversar com quem lembrava. Ele descobriu famílias que guardavam pedaços de memórias, fotos na parede, histórias sussurradas sobre um pedaço de milho que deixou de ser plantado depois que o acesso foi bloqueado. Uma horta que já pertencera a alguém cujo nome quase ninguém recordava. As primeiras conversas foram desconfiadas. Ele era o filho do homem que morrera e que agora voltava com papéis. Alguns viram nisso uma tentativa de lucro. Outros fecharam a porta sem olhar, mas um punhado ouviu. E os que o ouviram trouxeram à tona suas próprias caixas, contratos guardados embaixo de panelas, recibos amassados, fotos com anotações no verso. A partir daí, o método mostrou sua força. O acúmulo de pequenas evidências cria narrativa. Ele começou a formar dossiês para famílias, cotejava nomes, comparava datas, cruzava mapas. Foi uma ocupação que tirava o protagonista de sua própria nostalgia e o colocava no papel de mediador. Havia pouco de heroísmo em tudo isso. Havia rotina, diabetes de pequenas viagens ao cartório, filas em corredores de repartições locais, papelarias que imprimiam cópias mesmo quando a impressora falhava, dias de espera por alguém que pudesse abrir um antigo livro de registros. O processo era lento, e essa lentidão, por vezes, aparecia como obstáculo maior do que a resistência humana. Funcionários que se mostravam pouco cooperativos, processos mal arquivados, pastas extraviadas, tudo isso fazia parte de um ecossistema de atrito que exigia persistência. Houve, no entanto, quem se mostrasse aliado.
Uma atendente de cartório, de quem ele recolheu o nome em um bilhete rabiscado, era do tipo que levou anos catalogando coisas como se fosse arqueologia documental. Ela fez ligações, abriu gavetas, trouxe livros trancados que só saíam com autorização. Um oficial local, já de cabelos brancos, lembrou-se de uma transação que ninguém mais lembrava e apontou para uma folha que, ignorada por décadas, agora surgia com relevância. Essas pequenas cooperações foram como picos de luz numa trilha que parecia interminável. Com o passar dos meses, o trabalho produziu movimentos palpáveis. Não houve um único momento de grande reviravolta, mas uma sequência de vitórias discretas. Uma escritura reconhecida como inconsistente foi retificada. Uma família recuperou o direito de usar um caminho que atravessava a terra que havia sido fechada indevidamente. Um mapa antigo, comparado com imagens aéreas, demonstrou que havia erros sistemáticos na forma como os lotes foram marcados anos atrás. Cada reconhecimento era modesto. Não cheques milionários ou anúncios grandiosos, mas a correção de um ponto que fazia diferença na vida cotidiana de pessoas que plantavam e viviam daquela terra. A cidade começou a olhar para ele com outra curiosidade. Alguns que riram antes passaram a nos cumprimentar na rua com uma distância respeitosa. Outros ainda preferiram a ironia. A imprensa local notou o que vinha acontecendo. Um homem que, em vez de vender a cabana, a transformou em escritório modesto e arquivo comunitário. A atenção trouxe possibilidades e também pressões. Pessoas entregaram papéis que nunca haviam mostrado. Autoridades locais precisaram responder perguntas que antes não receberiam. As audiências, quando aconteceram, foram cheias de formalidade e pouca emoção, mas tiveram consequência. O primeiro veredito que lhe deu alguma sensação de justiça foi simples e silencioso. Uma decisão administrativa reconheceu a validade de evidências reunidas e, como resultado, um pequeno grupo de famílias teve sua agricultura restabelecida em parcelas que haviam sido negadas a eles por décadas. Não foi uma vitória que faria manchetes nacionais, mas para quem recebia de volta o uso de um terreno para plantar e alimentar, foi transformação real. No ápice dessa sequência de pequenos triunfos, algo mudou no homem que antes buscara status. Aquele brilho que o impulsionara a falar em eventos foi substituído por outra forma de brilho, o de alguém que vê a correspondência entre passado e presente reconectada. O recomeço deixou de ser um roteiro para retorno triunfal ao antigo eu e virou outro projeto: proteger memória e direito. Ele usou parte do que restou de recursos monetários para formalizar uma estrutura que garantisse que os documentos fossem preservados e consultáveis. Não por ambição própria, mas por prudência. Criou, com a ajuda de conhecidos e de quem acreditou, um pequeno fundo para digitalização, para impressão de cópias e para pagar quem mantivesse o arquivo em condições. Era uma administração comedida. Não havia intenção de enriquecer, apenas de manter o trabalho em atividade. A cabana mudou de função. A madeira já batida pelo tempo foi reparada com cuidado, portas recondicionadas, a prateleira do cômodo trancado ganhou etiquetas limpas. A cada arquivo sistematizado, o lugar deixava de ser refúgio pessoal para se transformar num ponto de encontro. Pessoas vinham para buscar documentos, para consultar mapas, para reviver pedaços de histórias que eram delas. Crianças olhavam as prateleiras com curiosidade, como se descobrisse-se uma biblioteca de lembranças reais. Havia reuniões simples no alpendre, chá e conversas longas, onde o protagonista já não precisava provar nada a ninguém. Ele se tornou um guardião discreto, de papéis, de histórias, de famílias que precisavam ser ouvidas. Nem tudo foi linear, nem isento de ressentimentos. Alguns parentes continuaram a trabalhar para que a cabana fosse vendida, oferecendo alternativas que pareciam fáceis. Você pode recuperar seu dinheiro com isso. Ele ouviu,
E, por vezes, sentiu o impulso de ceder. Havia contas a pagar, claro, mas a combinação da carta do avô, o contato com famílias que recuperavam solo para plantar e a noção de que havia um propósito maior, tudo isso segurou sua mão. Em entrevistas curtas com a rádio local, ele foi cuidadoso. Não quero ser herói, dizia. Quero que as coisas certas sejam feitas. Tinha aprendido a falar de méritos com moderação. Ao longo do caminho, aconteceram pequenas recompensas extras. Um homem que perdera um pedaço de terra por anos encontrou nos registros um documento que provava sua posse. Uma viúva, cujos filhos haviam deixado a cidade, recebeu autorização para voltar a cultivar um pequeno lote que sustentaria sua família. Essas restituições não trouxeram riqueza para ninguém, mas mudaram rotinas, alimentaram mesas, permitiram que histórias continuassem. A comunidade, antes fragmentada em pequenas disputas silenciosas, iniciou um movimento tênue de reconciliação. Pessoas trouxeram à cabana receitas, memórias, caixas com papéis. O local virou quem lembrava o passado com rigor e também quem organizava o presente com responsabilidade. A resolução do protagonista foi dupla, prática e interior. Praticamente, ele organizou o que era necessário para que a cabana não se transformasse em curiosidade passageira. Criou um regimento simples para consultas, buscou ajuda de jovens da cidade que digitalizavam os papéis em troca de acesso ao material para estudos. Prudentemente, destinou parte de eventuais valores recuperados para a manutenção do arquivo e para pequenas bolsas que pudessem ajudar agricultores a restituírem suas plantações. Interiormente, mudou a escala de seus desejos. O que antes o movia, reconhecimento, retorno ao brilho das festas, foi substituído pela satisfação de acompanhar um gesto de justiça, que, no fim das contas, era também um gesto de cuidado. Os dias na cidade tornaram-se menos sobre provar a própria relevância e mais sobre fazer. Ao caminhar pelo mercado, ele não precisava mais olhar para os rostos esperando confirmação. Havia uma calmaria nova, um tipo de aceitação que vinha de ter feito um trabalho concreto. Algumas pessoas que riram no início pediram desculpas, outras não se importaram. Ele aceitou as primeiras e encarou as segundas com serenidade. A cabana, que era objeto de escárnio, tornou-se lugar de encontro para quem precisava de documentos e, em muitos casos, de ouvir alguém que os escutasse. No epílogo dessa passagem, a transformação maior não está em riqueza material, mas em sentido. A cabana guardou mais do que escrituras, guardou o trabalho de reconstrução de vidas pequenas. Ela passou a receber não só aqueles que buscavam provas, mas estudantes, jornalistas locais, idosos que queriam recontar nomes. O protagonista passou a circular pela cidade com a mesma naturalidade que tivera antes, mas sem a ansiedade de mostrar conquistas vazias. Ele mantinha agora uma rotina feita de visitas ao arquivo, de caminhadas pela terra que ajudara a reconectar, de tardes em que lia cartas do avô, buscando a mesma serenidade que o velho escrevera. O que aconteceu depois, então, não foi um golpe de sorte que transformou ruína em esplendor. Foi uma sucessão de decisões minuciosas e insistentes, de conversas humildes e de registros bem arrumados. Ninguém ganhou um castelo, mas várias famílias recuperaram o chão que pisavam. O homem que saíra do casamento e da cidade em queda encontrou na poeira da cabana um papel que o alinhou com um propósito maior: proteger memória, restituir direitos, criar um pequeno serviço público de arquivos e de apoio. A surpresa para aqueles que riram não foi um final ostentoso, mas um trabalho que mudou a vida de quem vive ali. Quando a chuva chegou uma tarde, uma chuva fina que batia no telhado e fazia o som do passado parecer uma música, ele subiu ao alpendre e olhou a linha do horizonte. A cabana havia parado de ser vergonha e começara a ser porto. Pessoas passavam,
cumprimentavam, deixavam um envelope com algum documento, voltavam para casa. Ele não precisava mais provar nada. O que antes parecia perda transformou-se em propósito. Se você achou essa história tocante, inscreva-se no canal para ouvir outras narrativas como essa. Compartilhe com alguém que acredita no valor de persistir quando tudo parece perdido. No fim, a lição é só uma. Há finais que, à primeira vista, parecem pequenos, mas quando alguém decide abrir a porta trancada e olhar o que foi guardado com cuidado, é possível reescrever o presente com as palavras do passado. E a cabana do avô, que parecia sucata, acabou por servir de abrigo para memórias e para justiça. Ninguém esperava o que aconteceu depois, e o que aconteceu foi mais real do que qualquer espetáculo. Foi trabalho, foi cura discreta, foi restituição. Se você conheceu um recomeço assim, conte nos comentários. Histórias de recomeço sustentam quem ainda está perdido. Compartilhe para que mais pessoas saibam que, às vezes, um fim é apenas o silêncio que prepara o próximo trabalho.